Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Ah, bem melhor. Esse é o bom dia do acadêmico, da acadêmica de Direito aqui da UAB. Bom, inicio meus cumprimentos à doutora Michele Werneck Reis Cavalcante dos Santos, que é a moderadora hoje desse seminário de execução penal. Cumprimento também a doutora Valéria Rodrigues, aqui à mesa, a debatedora Bárbara Fernandes, ao Vitor Gomes Sato. Um agradecimento especial à nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, ao doutor Leonardo Siga, que é o vice-presidente, né, e será na próxima gestão nosso presidente, aos membros da comissão do acadêmico da Acadêmica de Direito, Valtencir Silva, a doutora Daniele Trader, doutor Gabriel Fernandes, ao Sidney, a Vitória e todos os demais, né? Os meus ex-alunos, está aqui, que nem precisa mais dos pontinhos e ainda assim ainda vem aqui na UAB, né? Que bom. Eu não sei se vem para, né, para talvez vingar, que não teve oportunidade na faculdade, ou se gosta dos assuntos que esse professor compartilha. Obrigado pela presença de vocês, tá? A mãe da Bárbara também, representando a sociedade civil, né? Ela que está acumulando função hoje, né? A Bárbara... Ah, tá lá, é a filmadora da Bárbara hoje. Pessoal, obrigado de verdade, é especial aqueles também que nos acompanham pelo AB Cultural. Hoje, como a proposta foi falar um pouquinho da execução penal é o primo pobre, né, do direito penal. Na maioria das vezes ocorre quando a família já não tem tantos recursos para constituir um advogado, quando na maioria das vezes já superamos várias etapas que são cansativas de prisão provisória, de sentença, quando na maioria das vezes sentenciado ele vai bem longe da família, mas a ideia de hoje é trazer muito mais reflexões do que debater alguns dispositivos do nosso código ou da nossa legislação, né? Por isso que o tema trazido, ou pelo menos a proposta, é falar das reflexões contemporâneas sobre o cumprimento de pena e a legislação vigente. Um debate necessário. Debate necessário porque eu acredito que é agora que a gente precisa trazer esses debates. Enquanto vocês estão nos bancos acadêmicos, enquanto estão iniciando a advocacia, essa que é das carreiras mais lindas, né? Porque às vezes a gente adquire ou compra um discurso que não é nosso e às vezes acaba propagando esse discurso que muitas vezes a gente nem sabe o fundamento deles, enfim. A doutora Valéria já trouxe alguns conceitos da execução penal, de pena, mas eu trouxe aqui um conceito singelo, né, que é a possibilidade do Estado. E vejam, só o Estado pode impor a pena. Que às vezes a gente muitas vezes vê é que essa imposição da pena acaba ficando uma aplicação privada, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém que está sendo acusado ainda, às vezes sabe primeiro da TV que está sendo acusado de algo, acaba havendo uma imposição de uma pena privada. Muitas vezes ele nem foi exposto ao contraditório, muitas vezes ele nem sequer apresentou a sua defesa e já vê a sua imagem escancarada na televisão, já vê escancaradas nos jornais, no Instagram. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com isso, porque nós não podemos ser esses que somam esses discursos já impondo uma pena desnecessária e muitas vezes antecipada. E pasmem, e na maioria das vezes ilegítima. A Valéria trouxe um pouquinho, né, do que a gente faz no escritório, e a gente tem a felicidade de, não raras vezes, defender. E aí vejam, o que a gente defende, o que o advogado criminalista defende, são acusados, não são condenados. E muitas vezes já houve um linchamento virtual dele, e ainda que ele seja inocentado, muitas vezes a mídia nem volta a falar dele, que ele, olha, foi inocentado, está aqui, direito de resposta. Muitas vezes ele tem que sair, fechar seu estabelecimento, ele tem que ir para longe, por quê? Porque ele já foi condenado pela opinião pública.
E às vezes aqueles que estão vendo a televisão já assumem, né, um discurso condenatório. Muitas vezes ele é demitido do emprego, muitas vezes ele, como eu disse, ele tem que fechar seu estabelecimento porque ele já está condenado, né? Ninguém quer saber, ninguém quer ouvi-lo. E notem vocês que o que vende hoje, que o que dá publicidade, são essas notícias, né? Não é como a doutora Valéria trouxe aqui, o papel que o trabalho faz dentro do estabelecimento prisional, isso talvez não dá vendagem, né? Então fica a segundo plano. Então a gente tem a oportunidade de defender vários casos que vão para a mídia, e eu digo para vocês, infelizmente nessas hipóteses a gente sabe do poder da mídia, do papel da mídia, mas na grande maioria das vezes ela não cumpre, é um desserviço. Poderia falar com cautela, poderia às vezes deixar de mostrar uma imagem, porque uma vez que vai para a mídia, infelizmente, muitas das pessoas que veem lá, se apareceu na televisão só pode ser ele. Se o Jornal Nacional, se determinado apresentador veiculou a notícia, lá foi ele. Vejam que nós tivemos casos, por exemplo, foi no Guarujá, uma mulher que foi linchada, né, e sequer tinha participação alguma com o crime. Olha a preocupação, olha a importância disso. Então, né, fazendo esse enlace aqui, só o Estado tem o poder de aplicar a sanção, e mais ainda, né, diante de uma sentença penal transitada em julgado. Dia 14 a gente vai falar um pouquinho de júri. Nós tivemos aí, infelizmente, o aval do STF, e que fala, né, que é uma condenação do júri já implica numa prisão imediata. E notem, né, quem conhece um pouquinho do tribunal do júri sabe que aquele procedimento no tribunal do júri é a primeira das fases, ainda caberá recurso perante a segunda instância, o Tribunal de Justiça local, caberá na maioria das vezes recurso ao STJ, ao STF, mas não, já antecipadamente ele já vai iniciar o cumprimento de pena. Eu acho que fica mais aí uma reflexão para nós também. Falando aí um pouquinho, né, antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, nas espécies de pena, tá? Como eu disse, a gente não vai se alongar muito à tipificação, a detalhes legislativos. A ideia é trazer uma reflexão e a gente ver que mundo nós estamos vivendo e que mundo nós queremos, né? Começa lá o nosso Código Penal a falar no artigo 32 seguintes, né, quais espécies de pena? A privativa de liberdade, e aí tem a reclusão e a detenção. Como é que vocês vão saber se o crime é de reclusão ou se o crime é de detenção? Simples, basta saber ler, tá lá. A pena, né? Logo depois de todo dispositivo, todo tipo penal, né, tem o princípio da legalidade, o código ou a legislação especial ele vai trazer a pena, a reprimenda, ele vai dizer se é de reclusão, se é de detenção ou ainda se é de multa, ou se ele vai acumular a reclusão ou a detenção mais a multa. Sempre estará expresso logo após o dispositivo penal, tá bem? Não se preocupem em anotar, ao final eu vou deixar o material para vocês, minhas redes sociais, tá? Podem mandar mensagem lá que eu mando o material depois de um Pix, né? Brincadeira, né? Então a gente tem a pena privativa de liberdade, que é a reclusão, a detenção. A doutora Valéria falou um pouquinho dos regimes de cumprimento, que é o regime fechado, o semiaberto ou aberto. Regime fechado, né, não tem direito a saídas. O semiaberto inicia a possibilidade de saída, se bem que nós tivemos uma alteração legislativa que restringiu bastante essas saídas, que mexeu um pouquinho na progressão de regime, que findou quase totalmente a questão das saídas temporárias, e é um pouquinho disso que a gente quer refletir aqui com vocês. Temos ainda as penas restritivas de direito, né, as restritivas de direito, que é, por exemplo, a imposição de limitação de final de semana, que é ainda a questão da pena pecuniária,
que é a segregação de de alguns direitos, por exemplo. Olha, você não vai, a partir das 22 horas não vai poder ficar na rua, tem que retornar. Vai proibir você, por exemplo, de frequentar estabelecimentos de moral duvidosa. Então, são essas as restritivas de direito. Normalmente, como aqui a gente não tem estabelecimento, né, para cumprir pena em regime aberto, então normalmente quando a reprimenda cabe um regime aberto, o julgador ele faz a substituição, na maioria das vezes, por duas restritivas de direito, né, e aí pode acumular pena de multa ou prestação de serviço para a comunidade, enfim. Elas estão lá a partir do artigo 43, tá, do Código Penal. E a multa, né? A multa também é uma pena. Hoje, embora o nosso Código Penal seja de 40, né, ainda que haja algumas alterações, muitas vezes vocês vão ver que, inclusive, legislação também especial vai estar falando de réis, mas hoje é calculado de acordo com o salário mínimo, tá? O mínimo nacional é o que é levado em conta para o cálculo da multa. Pessoal, falando aí, já entrando um pouquinho na questão do que a gente quer trazer para vocês, que é mais hoje filosófica, mais um pouco para contribuir com a reflexão. Porque o nosso papel, inclusive de vocês, como eu disse, que ainda ocupam os bancos acadêmicos, é fazer com que a sociedade se debruce sobre determinados assuntos. Não é somar a massa, né? Não é somar, e aí tomem cuidado, pessoal, não sejam ingênuos. Na grande maioria das vezes, alguns canais midiáticos têm algum interesse em vincular, em propagar determinada mensagem, determinado fato, né? Mas falando um pouquinho da finalidade da pena, né? Primeiro que é o punitivo, né? Para que alguma pessoa sofre uma sanção penal? Tem contra si uma pena? Para caráter punitivo, ou seja, olha, para que você não faça isso mais. Porque se voltar a delinquir, o Estado lhe punirá. Esse é o caráter punitivo. Tem um caráter também que a gente chama de exemplificativo, para que outras pessoas vejam, assistam, que se qualquer do povo, e é para ser assim, se qualquer do povo delinquir, se qualquer do povo cometer determinado delito, o Estado vai agir, e só ele pode fazê-lo, com diversas espécies de pena, inclusive com a segregação da liberdade. É como, em palavras simples, dissesse: olha, eu não vou cometer um crime porque eu vi o que o Estado fez com ele. O colocou dentro do estabelecimento prisional, lhe aplicou a multa, lhe restringiu parcialmente a liberdade, lhe restringiu seus direitos, então não vou punir por isso, né? E o preventivo, né, que é basicamente isso que eu disse, é para que o quê? Outras pessoas não achem que pode cometer o delito. E um pouquinho do que fala a lei de execução penal, que a Valéria falou bastante, é essa função ressocializadora, que é basicamente, acrescentando um pouco e não substituindo, todo aquele que tem seu direito segregado, todo aquele que o Estado impõe uma pena, que o tira do convívio social, pessoal, vejam, ele está privado, né? Isso é um dos efeitos da pena. O Estado tira a liberdade dele, a liberdade que é um dos direitos mais caros do ser humano. Tirando a vida, a liberdade é um direito muito caro, né? Então, fique... Aquele que é casado sabe disso, não sabe? Não entendeu, né, Michele? Aquele que é casado sabe disso. Futebol, né? As quartas, talvez nem tanto. Né? Aos finais de semana, nem pensar. Né? Agora, cumprindo uma pena, pessoal, veja, imagine em outro dia você não poder mais estar ao convívio da sociedade, não poder estar mais ao convívio de seus parentes, de sua família. Claro, isso não é feito a qualquer momento, tem toda uma consequência para isso. Toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência.
Mas, se o Estado escolheu privar a sua liberdade, tirar você do convívio social, do convívio da família, ele tem que, no mínimo, lhe dar como resposta alguma questão de dignidade. Um mínimo de dignidade você precisa ter. Então não pode simplesmente segregar a sua liberdade e tirar você e colocar você num depósito de lixo, né? Não é isso. E a própria lei de execução penal, quem tiver curiosidade de conhecê-la, a lei 7.210 de 89, né, de 84, que a Valéria falou aqui ainda há pouco, ela, tecnicamente, ela é maravilhosa, pessoal, de verdade. Não vi ainda instrumento bem detalhado exatamente para isso. Eles bem segregam direitos e deveres, impõem uma responsabilidade para o Estado que escolheu lhe tolher a liberdade. Quando a Valéria lê os direitos, os deveres, veja, pessoal, é uma lei fantástica. E dentre elas, tem lá a função de ressocialização. Então é direito do preso ter uma assistência religiosa, assistência médica. E o que a gente vê na prática, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, o que a gente vê na prática é que o Estado ainda deixa a desejar, né? E o que a gente vê ainda é que, felizmente, graças ao esteio da religião, né, que aí já é uma participação popular, é a sociedade, né? Um Estado ele não pode decidir por uma religião, mas o que a gente verifica é que várias igrejas estendem a mão, né? E acho que pelo menos tira o preso de determinado local para ter o seu conteúdo religioso, porque acho que independente da religião que alguém compartilhe ou comungue, acho que o principal é ter a temência a Deus, né? Ainda que não tenha, mas conhecer um pouquinho para pelo menos ter, quem sabe, um freio moral. Talvez se ele não construiu esses freios ao longo de sua vivência, talvez se ele não teve oportunidade de ter boas bases, a igreja ou ainda a religião, ou melhor, a religiosidade, pode impor esses freios morais para, no mínimo, enquanto estiver no cumprimento de pena, não delinqua, e mais ainda, para quando ele saia, ele não queira, embora seja, né, um caminho difícil, tortuoso para ele, mas que ele também não volte a delinquir. E aí, falando um pouquinho de forma rápida da legislação, a gente não vai tratar de legislação específica, mas todas essas legislações que eu trouxe a vocês vai falar um pouquinho da pena, né, os tratados internacionais, vai falar da dignidade da pessoa humana. Nossa Constituição Federal veda, por exemplo, a pena capital, né, salvo em alguns casos de guerra, por exemplo, prisão perpétua, por exemplo. E aí, pessoal, só um parênteses, né? Eu sei que tem muitos que defendem a pena capital, a pena de morte e ainda a prisão perpétua. Fala, não, se eu escolher o caminho do crime, tem que ficar lá até morrer. Ou ainda, não, né, a lei de Italião aí, se matou, tem que morrer. Eu já os advirto, tiver um pouquinho de curiosidade, vá pesquisar. Os países que aplicam essa conduta não tem a criminalidade reduzida em razão desse instituto, tá? Significa dizer que isso não funciona como moderador ou uma causa para diminuição da criminalidade. Você pode ter resolvido aquele problema, mas é isso. Lembra que a gente falou das finalidades da pena? Não é só esse problema. Então pense, pessoal, antes de assumir esses discursos. Ah, bandido bom é bandido morto, que tinha que ter pena capital. E notem mais, nós já temos um problema terrível da questão de investimento dentro dos estabelecimentos prisionais. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, que for ver esses países que adotam a pena capital ou ainda prisão perpétua, custa muito caro para o Estado isso. Então, se a gente não tem a capacidade financeira de, com progressão ou não, de ressocializar o preso, imagina então se a gente aplicar esses institutos. Vai ficar, no segundo momento, muito caro para o Estado. Então, se tiver esse discurso, se eles tiverem essa ideia, repense, pessoal.
Busque um pouquinho, que vocês verão que não resolve o problema. Nós temos também a lei de execução penal, que a Valéria falou bastante dela. Código Penal também ainda falará da pena. Nós temos as legislações especiais também. O que é isso? Então, por exemplo, a crime ambiental, ele vai trazer lá crime também, ele vai ter também uma parte de um dispositivo penal, também vai ter lá a pena. Pessoal, eu sei, talvez... Não, vocês não estão enxergando o mal, não. Ficou pequeno mesmo, tá? Mas aí, isso aí é um chamariz para vocês mandarem e-mail para mim, para vocês me adicionarem, tá? O que eu quis trazer para vocês? Se o Estado quer encarcerar, e em alguns casos tem que ser de fato encarcerado, a gente precisa garantir o mínimo da dignidade. Eu trouxe lá para vocês alguns recortes que está no próprio site da SAP. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. É uma pasta do Estado totalmente diferente do Poder Legislativo. Não sei se vocês sabem, nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário vai ocorrer o processo penal, mas a execução ele vai estar dentro de um estabelecimento prisional, que é administrado não pelo Judiciário, e sim pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, muitas vezes, o diretor do estabelecimento prisional, ele tem, não diria mais poderes, mas o poder de gestão é dele. O Ministério Público e o Judiciário tem um poder de fiscalizar, porque são entes do Estado. Mas a administração enquanto estabelecimento é feita por quem? Pela SAP, pelos seus dirigentes, tá bom? Então, eu trouxe aí para vocês alguns recortes para vocês terem ideia de como está hoje o estabelecimento ou os estabelecimentos prisionais aqui da capital. Por exemplo, primeiro slide aí, tá? Eu até peço mais uma vez perdão, não dá para enxergar, do lado esquerdo é do presídio de Havaiandava. Ele tem, a quantidade de vagas deles é 811, tá? Ele tem então a capacidade para 811 presos. Hoje, vejam, é um site oficial. Hoje ele tem 1.155 presos. Ele está com 42% a mais de sua capacidade. O do lado direito é do presídio de Balbinos. A capacidade populacional dele é de 844 presos. Hoje ele tem 1.420 presos. Quase 70% a mais de sua capacidade. E aí talvez, né, quem milita em São Paulo sabe do que eu estou falando. Vamos avançar aqui. Do lado esquerdo, Franco da Rocha, né? Também conhecido como P2, eu tirei o exemplo. A capacidade dele é para 923 detentos. Hoje ele tem 1.355 presos, 47% a mais. Segundo, Iperó, a capacidade de 344 presos. Você fala, pouco, né? Mas tem 498 presos, 45% a mais. Então notem, qualquer direção de qualquer estabelecimento, qualquer mãe, qualquer um que tem um estabelecimento, ele se prepara para determinada capacidade. Então, se determinado... Me preparo, vou fazer uma festa de aniversário. Então, dia 8 de dezembro, amanhã, aniversário do Wagner, já fica na agenda aí, né? Aniversário do Wagner. Eu faço uma festa para 50 pessoas. Aí aparece 150 pessoas, né? Todos que a Michelle não queria que tivesse, estão lá. Eu me preparei para 50 pessoas e eu tenho 150. Eu não vou ter lá uma superlotação. Vocês acham que realmente eu vou conseguir administrar essa capacidade que superou a minha lotação? Não, né? Então, nem sempre a culpa também é daqueles administradores. Porque assim, a SAP ela não é responsável pela construção dos estabelecimentos prisionais. Isso quem faz é o governo. Mas aí eu trago como a ideia de hoje, aí a gente não vai falar de partido político, não vai falar de nada, mas será que preso definitivo vota? Não, né?
Quem pode votar é preso provisório, tá? Até porque, assim, ele não teve, preso provisório não teve suspenso seus direitos políticos. Isso está na lei. Eu sei que tem uma corrente, até falaram, mas quem votou em determinado candidato foram os presos. Mas, pessoal, quem votou foi preso provisório, que está respondendo o processo preso, que pode ser a qualquer momento colocado em liberdade, pode inclusive ser declarado inocente. Quem perde seus direitos políticos é o preso definitivo, ou seja, que teve contra si uma sentença penal transitada em julgado, tá bom? Então, será que é interessante construir presídio também? Eu acho que é um fator que a gente precisa pensar, né? Muito bem, pessoal. O que a gente tem hoje? Uns 17 é para eu ir rápido, é para eu parar? Porque assim, pessoal, manda em casa, né? Aí o doutor Zaquimi, que já chegou, ele fala, quem vai ser moderador é a Michelle. Eu falo, pronto. Mais uma vez você mandado, né? Para eu continuar, pode ir, manda bala, é isso? Não, 3 minutos? E o direito de igualdade? A Valéria falou bastante. Vamos lá. Pessoal, os reflexos negativos dessa superpopulação. Primeiro, a doutora Valéria trouxe um pouquinho isso para vocês. Os benefícios não é benefício, né, pessoal? É direito. Benefício é você dar algo para alguém que não merece aquilo que eu não precisaria. A progressão de regime hoje mudou um pouco, infelizmente, mas é um direito. Embora seja um direito, isso não é feito de forma automática. Quando inicia o cumprimento da pena, tem lá os cálculos, né? E lá nos cálculos virá para homologação, e a gente tem ciência, ele foi condenado a tal regime, tal data progride para o semiaberto, tal data progride para o aberto. Tal data ele terá direito ao livramento condicional. No dia seguinte ele terá o benefício? Não. Primeiro que ele vai precisar preencher alguns requisitos, boa conduta carcerária, enfim, o lapso temporal. Quando ele não tem advogado, pessoal, às vezes isso não acontece. Por quê? Embora nós tenhamos a Defensoria Pública, que também atua na fase de execução penal, tem muitos que eles dizem de um advogado da casa, né, que é da FUNAP, mas ainda assim não dá conta. Então, na maioria das vezes, esse benefício acontece depois de 6 meses a mais, depois de 1 ano a mais. Se ele tem um advogado, a família pode constituir um advogado particular, o que nós fazemos, né? E aí já é o pulo do gato. Já valeu a vinda de vocês e aqueles colegas que nos acompanham em casa. O que a gente faz? A gente já começa a pedir esses atestados antes dessa data. Por quê? Na grande maioria das vezes demora 2, 3 meses para eles fornecerem esses atestados que a gente precisa, de boa conduta carcerária, né, se está trabalhando para fazer remissão. Então a gente se antecipa, já pede antes. E aí, ou eles fornecem isso para nós, ou juntam direto no processo. Já antecipa isso. Com esses atestados e dado o lapso temporal, a gente faz o pedido de progressão. E ainda assim, na grande maioria das vezes, passa da data. E aí, com o atestado, que é um dos requisitos, e aí superado o lapso temporal, que é o outro requisito, a gente faz o benefício, faz o pedido, vai para apreciação do Ministério Público, que, infelizmente, na grande maioria das vezes, o que ele vai pedir lá? Um exame criminológico. E aí, se pedir o exame criminológico, meus amigos, vai demorar bastante, né? Hoje, um pouco mais obrigatório, mas antes não era facultativo. E aí, até falando de um caso prático, né? Quando vai antes para o promotor, o que o promotor fala? Não vou analisar porque ainda falta 2 dias. Fala, pô, o que vai mudar em 2 dias? Aí volta para a conclusão. Muito bem. E aí, nós temos um caso prático que ganhou esse direito do fechado para o semiaberto. Conseguimos antecipadamente os atestados de boa conduta carcerária, remissão, tinha tudo que precisava. O juiz o promotor falou, não, é de alta periculosidade,
vigendo pela lei anterior, de alta periculosidade, precisa do quê? Do exame criminológico. O juiz, mais o Mandi, falou, não, eu acho que não precisa. Deu a sentença favorável, convertendo a pena do fechado para o semiaberto. O que fez o Ministério Público? Recorreu. E aí o que aconteceu? Como demora um pouco o recurso, ele saiu do fechado e foi para o semiaberto. Excelente. E aí o que deu no recurso aqui no Tribunal de Justiça? Procedente o recurso do Ministério Público, dando direto, falando, não, tem que ter o criminológico. E para guardar o criminológico, ele tem que estar no fechado. O próprio tribunal expediu ofício ao estabelecimento prisional, que fez o quê? Voltou ele para o fechado. O que nós fizemos? Impetramos habeas corpus direto para o STJ. Mas o que aconteceu antes disso? Ele saiu do semiaberto, voltou para o fechado, e aí quando ele volta para o fechado, ele sai de um lugar e vai para o outro. Na revista, o que encontraram? Disseram que encontraram no sabão dele um pedaço de ferro. Ou seja, então ele voltou para o fechado e ainda teve contra si uma sindicância. E aí nós ganhamos via habeas corpus a liminar, o STJ falou, não precisa de exame criminológico não. Volta para o semiaberto. E aí o juiz voltou para o mesmo juiz, da vara de execução, e disse, olha, tudo bem, vocês têm até 30 dias para que ele volte ao estabelecimento de origem, que era o semiaberto, mas tinha essa sindicância. Se essa sindicância for julgada procedente, o que aconteceu? Ele perde o direito ao semiaberto. Respondeu a sindicância no regime fechado. E o que era esse ferro que disseram? Uma agulha. Ele levou uma agulha que está dentro daqueles itens que ele pode levar. Então veja, ele foi para um estabelecimento que apontou uma sindicância, porque ele tinha no sabão fincado um ferro, era isso, e não era um ferro, era uma agulha. Falei, doutor, mas não era um ferro, era isso? Eu achei até que podia ser outra coisa, veja, não era um santo, mas não foi aquilo também. E ele respondeu uma sindicância, e o próprio presidente, que é o diretor, falou, olha, teve um equívoco, essa agulha está dentro dos materiais que ele pode levar consigo. E olha a confusão, quem que vai pagar isso? Ninguém, pessoal. Quem que vai isso? E hoje, sabe onde ele está? No fechado ainda, aguardando vaga para o semiaberto. Ele já tem contra si, não um benefício, uma decisão favorável do STJ, dizendo que ele tem que estar onde? No semiaberto. E onde ele está? Guardando vaga no fechado. E aí você faz o quê? Então, pessoal, é isso esses assuntos que a gente precisa refletir, Transferência, quem for pedir transferência, pessoal, é muito difícil, E aí o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para o estabelecimento prisional se é possível fazer a transferência, porque não é o juiz que vai verificar em um estabelecimento ou em outro se tem a capacidade de fazer a transferência. Não, quem faz isso é a administração, é a SAP. Aproximação familiar, que é lindo, está lá na LEP, e é melhor isso, é bom isso, faz parte para a ressocialização. Quem já pediu sabe, pessoal, é bem difícil, tá? Bem difícil. Nós tivemos aí a alteração legislativa, a Lei 14.843 de 2024, que muitos encabeçaram, nosso secretário, e posso falar porque ele divulgou na mídia, a doutora Valéria trouxe um pouquinho de que as chamadas saidinhas, tecnicamente são as saídas temporárias, deveriam acabar, isso acabou com as saídas temporárias, restringiu a questão da progressão de regime, mas deveriam acabar porque durante o período das, aspas, saidinha, havia um aumento da criminalidade. A própria Valéria trouxe números aqui que aumentavam em 5%, mas ainda admitamos o fato de que aumentasse. Mas vejam como essas premissas são perigosas. Por quê? Eu vou acabar com um instituto que ajuda a ressocialização, que ajuda a família, porque uma minoria usa os benefícios para fins, para cometer crime. Inegavelmente tem um número que comete. Tem, pessoal. Entraria no outro discurso que alguns saem
devendo fazer isso, que olha, a gente ajudou aqui dentro, a gente te deu sabão, a gente deu roupa lavada, quando você sair você vai ter que fazer alguma coisa para pagar. Tem isso, pessoal, mas é palco para outra conversa. Mas enfim, o número é 5%. Então vejam, eu acabei, a lei acabou com o benefício em razão de alguns números, em razão de uns maus elementos, vamos colocar assim. Então, se eu partir da premissa que isso tem que acabar, eu vou dar alguns fatores para vocês que está nas mídias de hoje. Então veja, eu acabei com benefício porque poucos cometem crime. Nós tivemos do dia 18 ao dia 2 de dezembro, alguém já viu aí, isso que foi para a mídia, alguém viu, né, policiais militares invadindo o velório de um preso e batendo na família? Policiais militares, ente do Estado que tem o dever de nos proteger. Alguém viu também no dia 3 de novembro um policial militar à paisana dando 11 tiros pelas costas de um infrator que roubou 3 sabonetes e escorregou e tomou todos os tiros pelas costas? Alguém viu isso? 11 tiros. Alguém viu uma criança de 4 anos em Santos sendo alvejada por tiros que o próprio comandante falou, não, provavelmente foi o policial militar mesmo. Alguém viu aquele estudante de direito sendo morto também no hotel? Medicina, né? Alguém viu também um PM jogar um averiguado da ponte? Se eu partir dessa premissa que alguns poucos cometem algum crime, eu tinha que acabar com a polícia militar também. Eu tinha que confiar a segurança, talvez a segurança privada. Então veja, pessoal, olha como essas premissas são perigosas. E vejam, né, repito, eu não estou te falando de política, estou trazendo assuntos para vocês refletirem. E olha, né, enfim, pode estar custando talvez a gestão dele, porque hoje a mídia que ele fazia questão de mostrar que aqueles que estavam em saída temporária cometiam crime, veja como a mídia está colocando na televisão que policiais militares estão cometendo crime, que tem que ter uma reestruturação da polícia militar, né? Que talvez o governador, né, entraram até com o impeachment do secretário de Segurança Pública. Olha como essas premissas são perigosas. Será que é esse o caminho? Poucos cometerem um delito ou desvirtuarem um benefício, todos têm que pagarem? Então eu acho que isso precisa ficar para nossa reflexão. Eu acho que a gente precisa refletir ainda, será que a gente ainda encarcera demais? Será que o Estado prende demais? Será que não seria melhor investir na educação, ao invés de investir, né, aí em carceragem? Né? Será que a justiça solta demais também? Nós tivemos aí um debate quando falava das audiências de custódia. Vejam, pessoal, audiência de custódia não é, e ainda pregam isso, não é benefício nenhum. A única coisa que o magistrado se faz, e tem lá a presença do Ministério Público, que é um órgão do Estado, e o defensor também, é antecipadamente ver se ele tem direito a um pedido de liberdade provisória ou se ele pode responder aquele delito solto. Não é benefício nenhum, ele não sai de lá inocentado. Como é que acontecia lá no passado? Porque os autos chegavam em até 24 horas para o magistrado. Só que o preso não, aquele que estava com a sua liberdade segregada não chegava. Como é que o magistrado poderia ver se teve eventualmente um pedido, um abuso de autoridade? Não via, não sabia. Por quê? Porque muitas vezes aquele que estava preso nem estava lá. Então, antes de a gente somar esses discursos, e acho que por isso é o papel da OAB, por isso a importância de vocês, por isso a importância de quem está vendo esse vídeo agora e vai ver depois, não somemos a esses discursos, tomemos cuidado dessas premissas, elas são, vejam, traiçoeiras. Nós tínhamos aí um órgão um responsável por um órgão que fez uma lei ser promulgada em razão de uma minoria, e olha o que a mídia está fazendo agora, né? Enfim, eu acho que a gente tem que refletir muito, que mundo a gente quer, como é que a gente vai chegar nesse objetivo, e qual que é o nosso papel nessa construção desse mundo. O que nós estamos fazendo para
para conseguir esse tão almejado mundo, né? Eu acho que nós temos, e aí vocês têm, essa possibilidade de não talvez manipular uma massa, mas esclarecer. Eu acho que a gente não tem, e aí não é meu papel enquanto educador, muito menos enquanto advogado, não é fazer com que vocês se inclinem a uma ou outra teoria, mas é trazer talvez um fato que a gente não parou para pensar. Que no mínimo, né, cada história tem no mínimo mais de uma versão, né, tem pelo menos duas. Eu acho que de verdade, pessoal, nosso papel enquanto advogado, enquanto essa casa tende a abrir espaço para a cidadania, agora, né, sobre a batuta novamente do Alexandre Mendes Hakimi, mais uma vez conselheiro, mais uma vez será, não sei ainda, né, mas quem sabe, presidente da Comissão do Acadêmico, da Acadêmica de Direito, mas abrir espaço para a reflexão. Não é somando a essas massas, não é fazendo parte da minoria que a gente vai ter melhora. A gente só vai conseguir melhorar se a gente raciocinar. Por isso a ideia de hoje foi trazer esses pontos para vocês. Quem não concordar, excelente, fica aí meus canais. Quem concordar, maravilha, né? Também quem não concordar não precisa me excluir das redes sociais. Faça contato comigo, talvez eu até mude de ideia, mas a ideia desse espaço é fazer um canal multiplicador de ideias. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa acadêmica de Direito, Bárbara Fernandes, para fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à doutora Valéria pelo convite. Muito obrigada, Dr. Wagner, por compartilhar todas essas informações, doutora Michele, e agradecer a todos os meus colegas que puderam hoje vir aqui participar conosco. A minha pergunta, Dr. Wagner, é a seguinte: como evitar a reincidência no atual modelo de execução penal? Boa pergunta, né, Bárbara? Na grande maioria das vezes, voltar a delinquir pode fugir a capacidade de escolha daquele apenado. É claro, o crime nem sempre é uma alternativa, mas eu acho que se a gente dá àquele que esteve dentro do estabelecimento prisional oportunidade, se ele sair de lá com uma profissão, se ele sair de lá talvez com uma base religiosa, se ele sair de lá tendo oportunidade de trabalho, o que a gente, às vezes, Bárbara, você sabe disso que você já é uma criminalista, a gente ouve alguém falando, que preso tem que trabalhar. Eu não conheço um só, e com 20 anos de advocacia fiz dia 26 de inscrição na OAB, eu não conheço um só preso que não queira trabalhar. Todos querem trabalhar, todos querem estudar. Eu acho que se ele tiver esses requisitos mínimos, não de um preso, os requisitos mínimos de um ser humano, eu tenho certeza que ele vai pensar muito antes de voltar a delinquir. Importante você trazer isso, porque a gente teve no escritório também um caso que foi para a mídia, enfim. Eu tive a felicidade, a gente conversou bastante com a família, eu quase falei o nome, a Valéria conhece bem, depois de tudo que se passou no processo, ele foi aprovado no vestibular de Direito e está trabalhando. Então veja, se a família não estende a mão, né, se a sociedade não reampara ele quando ele retornar, ele não... O que a gente tem que fazer para ele é não deixar claro que só o crime é a opção, né? Então, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, uma carreira, a família, a gente tem que acolher. É isso. Se ele tiver tudo isso, ele não vai ter uma única escolha, que é voltar a delinquir. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Obrigada, Dr. Wagner, pela resposta. Agora eu vou passar a palavra para o nosso acadêmico de Direito, Vitor Sato. Bom dia a todos. Agora está todo mundo animado. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela vida, pela boa oportunidade. Gostaria de agradecer ao Dr. Wagner pela excelente palestra que o senhor fez, a doutora Michele pela excelente condução dos trabalhos, a doutora Valéria também pela excelente palestra, a doutora Bárbara, aos também colegas de mesa, doutor... Não, tá ligado. Acho que estava falando baixo. Pode falar nisso, que acho que está mais alto.
Agradecer também. Tá escutando? Tá. Eu acho que tá. Tá bom? Agradecer também ao Dr. Roberto, à doutora Gabriele. Dr. Wagner, sem me alongar muito, a pergunta que eu fiz é a seguinte: como a lei de execução penal pode ser melhorada para o cumprimento da pena no Brasil? Cumulada com essa pergunta, qual foi o reflexo do pacote anticrime para a melhora do cumprimento da pena no país? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Vitor. Muito boa pergunta. Primeiro, eu acho, né, eu falei no início, que a nossa LEP, né, carinhosamente chamada de LEP, a Lei de Execução Penal, ela não precisaria de modificações. A estrutura dela é fantástica. O que ela precisa, o que a gente precisa é de aplicação da LEP, não de alterações. Esses recortes, essas alterações legislativas, no meu sentir, meu Wagner, não estou falando pela essa instituição, só vem a piorar. Aumentar uma pena máxima de 30 para 40 anos, na minha opinião, não resolve nada. Na minha opinião, findar com as saídas temporárias ou exigir mais cumprimento de pena para progressão de regime, em nada beneficia a sociedade, em nada beneficia o apenado. Isso está muito longe de ser política criminal. A própria LAP traz essa questão de política criminal, essa questão de ressocialização. Então, eu não acho que ela tinha que ser melhorada. O que eu acredito que ela tem que ser cumprida e, infelizmente, assim, o que eu acho de verdade, nossos legisladores têm que parar de pôr a mão nela e cuidar mais de recursos para a sociedade, de cuidar mais para a educação, de cuidar mais da saúde, porque, com certeza, esse é o caminho para a diminuição de crimes.